Então veja, ninguém é obrigado a acreditar como nós adventistas acreditamos. Bom, algo que é muito comum quando um pastor protestante, evangélico, é questionado acerca do adventismo é dizer que o adventismo é uma seita, né? E quando você pergunta por que o adventismo é uma seita, os argumentos, via de regra, eles giram em torno dos mesmos pontos. Parece que sempre é uma repetição, um repetindo do outro. Olha, eu já respondi aqui no canal, o Dr. Augusto Nicodemos é uma pessoa que tem uma envergadura teológica muito grande, um indivíduo que tem um conhecimento. Já respondi o pastor Paulo Júnior também aqui no canal. Mas o que a gente tem percebido é que alguns dos pontos que são levantados por esses indivíduos, por pessoas assim, até têm um conhecimento teológico, alguns dos pontos simplesmente não são verdade, não é aquilo que nós acreditamos. E para saber o que nós acreditamos era muito simples, bastava uma olhadela no livro Nisto Cremos. Como que os adventistas creem? Bom, deixa eu ver o que realmente creem os adventistas, quais são as doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Mas ao invés disso, muitas vezes o que nós encontramos são pessoas que vão para a internet e aí, o que eu posso falar dos adventistas? Aí pega alguma coisa ali e foi exatamente o que aconteceu nas últimas postagens do André Valadão. Apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou e infelizmente eu não vou chamar isso de pesquisa, mas nesse copia e cola, sabe? Como as pessoas hoje em dia falam, né? Dá um Google, neste dar o Google, ele trouxe algumas coisas que não são verdade, outras que nem existem, e eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro print foi esse: fale sobre os adventistas. E a resposta foi simples e direta. Eles são uma seita. São uma seita. Curta, não deu maiores explicações, o que naturalmente gerou outros comentários, né? As pessoas começaram então a querer saber por que são uma seita, não é? Quais são as causas? E então ele apresentou. O segundo print que eu gostaria de destacar é exatamente esse. Porque você disse que a igreja adventista, né, é uma seita. E ele disse assim: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Livro Grande Conflito, páginas 420 e 421. Ellen White também afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Livro Em Definição da Doutrina, página 12. Ellen White também afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Livro Vida de Jesus, página 204. Ellen White também afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. Livro Primeiros Escritos, página 14 e 15. Ellen White, o espírito de profecia, afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Livro Grande Conflito, páginas 453, 454, 609 a 617. E o livro História de Nossa Igreja, página 99 e 103. E muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Bom, meus amigos, de cara, antes de responder cada ponto desse que foi levantado pelo pastor André Valadão, eu preciso dizer para vocês que 2 dos livros que ele mencionou aqui simplesmente não existem. Eu não vou nem dizer que são livros esgotados, são livros que não estão sendo publicados mais. Não, são livros que não existem. Deixa eu tornar simples a minha afirmação. Alguém que escreveu esse texto mentiu, inventou o nome de um livro, colocou a paginação e o pastor foi lá, copiou e jogou. O livro Em Definição da Doutrina não existe. Ellen White nunca escreveu esse livro. E ele coloca aqui, como vocês podem ver no texto, Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta. E aí, no segundo parágrafo, afirma que Jesus, ou seja, Ellen White ainda, né, afirma que Jesus não fez expiação na cruz pelos nossos pecados. E aí, bom, esse livro Em Definição da Doutrina, eu pesquisei, Ellen White nunca escreveu esse livro.
Não encontrei uma outra editora que tenha publicado esse livro. Não encontro esse livro em lugar nenhum. Simplesmente alguém inventou este livro. Outro livro que nós não encontramos é este aqui embaixo. História de Nossa Igreja, página 99 a 103. História da Nossa Igreja, História de Nossa Igreja. A Igreja Adventista não tem esse livro, não me recordo de ter visto esse livro na Igreja Adventista. E aí você tem um problema muito grave. Qual é o problema? Quando você vai fazer uma busca, uma pesquisa, para você responder, você precisa fazer isso com responsabilidade. Principalmente porque o pastor André Valadão, eu posso acompanhar aqui agora para não trazer números irreais, mas o pastor André Valadão tem 5,8 milhões de seguidores, quase 6 milhões de seguidores. Ou seja, quando ele fala algo, ele alcança milhões de pessoas em sua fala, e se a sua fala não for verdadeira, se a sua fala estiver equivocada, errada, muitas vezes as pessoas que tiveram acesso à fala dele não terão acesso à verdade. E isto deveria fazer com que o pastor André Valadão fosse muito mais responsável em suas afirmações. Por exemplo, o pastor então fez essa pesquisa, e se você quiser eu posso deixar no link da descrição, mas eu quero abrir aqui com vocês, eu vou mostrar na tela para que vocês possam ver o site onde o pastor buscou esta informação. Olha só, este é o site Batista da Promessa.weebly. Olha só, este aqui é o site, né, Adventistas da Promessa e etc. Vejamos algumas falácias do Adventismo, né? E aí ele vai citando algumas coisas, e por exemplo, o livro, deixa eu só achar aqui, História da Nossa Igreja aparece aqui, é o argumento que ele usou. Outro, parece que ele saiu pegando assim, recortando e colando ali na sua postagem, não é? Aqui, Ellen White afirma que Jesus Cristo não fez expiação na cruz pelos nossos pecados. Está aqui o livro em definição da doutrina. Você pode ver que de fato houve apenas um Ctrl+C e Ctrl+V. Pois é muito triste a gente notar a forma como alguns líderes religiosos simplesmente falam de uma denominação séria como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja histórica, uma igreja com mais de 100 anos de história, uma igreja relevante. Olha, se ao invés de, por exemplo, o pastor André Valadão, se ao invés dele ter colocado as principais heresias da igreja, enfim, achou ali no site da Batista da Promessa e já copiou e colocou lá, se ao invés disso ele tivesse escrito isso daqui, olha, vou escrever, acompanha na tela comigo. Igreja mais organizada. Olha só, já apareceu aqui. Qual é a igreja mais organizada do mundo? Já aparece aqui. Já aparece aqui, você pode conferir. Olha só, Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja mais organizada do mundo. Olha, com 22 milhões de membros, isso em 2022, hoje já ultrapassou esse número, com 97.811 igrejas no planeta, e em uma pesquisa, aqui o próprio Google revela, olha, nem desci aqui para outras páginas, direto na primeira resposta aqui da busca, diz que a Igreja Adventista ela atua de maneira mundial, principalmente nas Américas, África e Ásia, e ela está presente em 235 países dos 237 reconhecidos pela ONU. A Igreja Adventista ela está presente em praticamente todos os países do planeta. É uma igreja séria, e quando você faz uma busca, igreja mais organizada do mundo, qual é a igreja mais organizada do planeta? Chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, mas isso não quer dizer nada, tem o aspecto doutrinário. Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que nós não estamos falando aqui de um grupinho que levantou a porta da garagem e montou ali e fez uma igreja. Não, nós estamos falando de uma igreja histórica e uma igreja relevante. Uma igreja conforme o próprio buscador apresenta. Eu não vou nem pesquisar aqui em que ranking, por exemplo, estaria a Igreja Alagoinha em termos de organização. Isso para mim não interessa.
Eu não quero fazer aqui comparativos entre denominações, não é esse o objetivo. Mas eu queria que o pastor Valadão e as pessoas que estão assistindo agora entendessem que nós estamos falando de uma igreja muito séria. Nós não estamos falando aqui de um grupinho qualquer. É uma igreja relevante e é a igreja mais organizada do planeta Terra. E olha, nós temos igrejas protestantes, evangélicas, muito mais antigas que a igreja adventista, a própria igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, mas a igreja que lidera neste ranking de organização, uma igreja organizada, uma igreja, né, presente em 235 países dos 237, quer dizer, uma igreja tão bem organizada não deveria ser tratada com tamanha irresponsabilidade por posts em stories do Instagram. As pessoas elas precisam agir com mais responsabilidade. Agora, vamos responder de maneira pontual aos questionamentos que foram levantados aqui pelo pastor André Valadão. Vamos lá. O primeiro argumento que o pastor ele traz é: Ellen White ela afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Eu já vou fazer o link com a segunda afirmação, que é igualmente mentirosa, e diz que Ellen White afirma que Jesus não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. E isso estaria no livro Em Definição da Doutrina. Bom, estas duas primeiras afirmações elas não são verdadeiras. E eu gostaria de ler a própria Ellen White falando sobre o assunto. E aí depois eu vou explicar o porquê do equívoco quanto a estas afirmações que foram feitas. O primeiro texto de Ellen White diz o seguinte, livro O Desejar de Todas as Nações, na página 566. Ela diz assim, olha, mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante, completa. A oferenda de Cristo foi inexcedivelmente abundante para abranger toda a alma que Deus criou. Não se podia restringir, de modo a não exceder o número dos que haviam de aceitar o grande dom. Nem todos os homens são salvos. Todavia, o plano da salvação não é um desperdício pelo fato de não realizar tudo que foi provido por sua liberdade. Há suficiente e sobeja ainda. O que Ellen White está dizendo nesse texto aqui é completamente contra o que prega a predestinação, de que, por exemplo, a morte de Cristo na cruz não foi total e suficiente para todos, mas apenas para os eleitos. Ela diz aqui que, conquanto alguns homens não aceitem a salvação, ela foi completa e ainda sobra. Agora, preste atenção novamente no início do que eu li. Ela diz, mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante e completa. Olha que 3 palavras fantásticas para definir esse assunto. Sobre a expiação de Cristo na cruz, Ellen White, o que você tem a dizer? Ela diz, foi plena, ou seja, cabal. Foi abundante, ou seja, não foi assim, só dá para salvar os eleitos. Não, foi plena, abundante, completa. Portanto, não precisa de complemento algum. Então essa ideia de que Jesus Cristo, o sacrifício dele foi incompleto, de que precisa de um complemento, não é o que nós adventistas do sétimo dia acreditamos, não é o que está escrito nos escritos de Ellen White. Ué, pastor, mas e a obra que ele realiza no céu? Chegaremos lá, eu explicarei para vocês. Mas eu quero ler mais um texto dela ainda sobre este tópico. Olha esse outro texto que diz: Cristo efetuou uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Ele nasceu sem qualquer mancha de pecado, mas veio ao mundo do mesmo modo que a família humana. Não tinha mera semelhança de um corpo, mas tomou a natureza humana, participando da vida da humanidade. Nesse texto, de maneira muito interessante, Ellen White, além de afirmar claramente que a expiação na cruz, a expiação que Cristo fez, foi completa, ela ainda afirma que Cristo veio a este mundo sem mancha do pecado. Mas ele não veio parecendo um ser humano, sabe? Simulando, não. Ele assumiu de fato a nossa humanidade. E isso é muito importante, porque já nos tempos do apóstolo João, algumas pessoas começaram a dizer que Jesus Cristo ele veio parecendo, mas ele não era de fato em carne como nós. E aí a ideia do gnosticismo, João chega a dizer, olha, se alguém vier com essa doutrina, nem recebe em sua casa. Não é? Então Ellen White claramente fala aqui nesse texto da expiação completa de Cristo, da sua impecaminosidade
e da sua natureza humana. Quer dizer, textos profundos. É isso que nós acreditamos, é nisso aqui que nós acreditamos. Ficando na internet o que falam que os adventistas são, a Karine Milanese, ela simplesmente estudou, viu o que realmente é a igreja adventista, ela disse, não sou adventista, não, tem coisas que ela não concorda, mas ela pelo menos foi muito honesta quando fala sobre os adventistas, porque ela diz, olha, eu pesquisei, eu vi quem eles são, eu estudei sobre eles, eu vejo quem eles são na verdade. Então o fato dela não ser adventista, mas ter um posicionamento sobre nós honesto, verdadeiro, me chamou muito a atenção. E eu queria compartilhar, terminar esse vídeo, deixando a Karine Milanese falar um pouquinho sobre quem são os adventistas do sétimo dia. Eu acredito que a resposta dela foi bem interessante e talvez até melhor do que a minha para o pastor André Valadão. Que Deus abençoe vocês, fique com o vídeo da Karina e até o nosso próximo vídeo. Tem gente me perguntando se eu sou adventista. Gente, eu não sou adventista, eu não frequento uma igreja adventista, mas eu conheço vários adventistas. E exatamente por não ser esse tipo de, sei lá, que a pessoa falou, esse tipo de loucura, me envergonha. Sabe por que me envergonha? Porque assim, eu sei que os adventistas não são uma seita. Pelo contrário, muito adventista põe muito crente líder no chinelo em quesito de discernimento de palavra, teologia, conhecimento, intimidade com Deus. Muito mesmo. Mas a questão não é uma disputa, porque na verdade Jesus vai buscar uma única igreja, né? Uma única e verdadeira igreja. Tem várias questões que podem ser ditas, mas antes eu gostaria de falar a importância de um líder religioso usar isso como se fosse uma verdade absoluta. Na verdade, ele influencia várias pessoas que infelizmente absorvem o que líderes falam como uma verdade absoluta para a vida. Eu mesmo passei muitos anos da minha vida acreditando que os adventistas eram uma seita, sem ao menos nem imaginar o que os adventistas pregam, que é a palavra de Deus. Agora vamos falar sobre a seita, que eles falam assim, porque eles usam Ellen White como um deus, né? Porque o que ela fala, tá falado. Ellen White era uma mulher que acreditava na palavra de Deus e ela recebeu profecias. Aí eu acho engraçado, né? Os crentes falam, eles idolatram Ellen White, porque eles acreditam nas profecias que Deus liberou sobre a vida dela. Mas idolatra pastor pra caramba, né? Mas o que o pastor falou tá falado. Mas vai no culto da profecia, porque se não for da profecia, o culto não foi bom. Uma amiga minha me mandou isso, né? E aí eu fico muito constrangida de ver um negócio desse, porque, beleza, tem um monte de gente que nem sabe mas o que é adventista, nem sabe, não tem... Mas você como um líder religioso falar um negócio desse, a gente gosta de ficar pregando amor ao próximo, porque Jesus era isso, era aquilo, aí vai. Ai, gente, é difícil demais, né? É difícil demais. Um dos meus maiores problemas nas igrejas hoje em dia é entrar e não imaginar Jesus sentado assistindo aquilo e sendo conivente com as coisas que acontecem. Com o show que está acontecendo, eu não imagino Jesus fazendo isso. Então é muito difícil hoje para mim, várias questões, mas graças a Deus que Jesus vai buscar uma igreja. E essa igreja é a igreja que obedece os seus mandamentos, que segue a palavra, que tem ele como princípio, né? Amar ele sobre todas as coisas. E não tenho nada contra o André Valadão, nem conheço pessoalmente. Na verdade, fui várias vezes na Lagoinha recentemente, porque o André Fernandes, que era um pastor de Miami, que um amigo meu ia na igreja dele lá, e eu comecei a conhecer o André, na época o André nem bombava tanto nas redes sociais, através desse meu amigo, eu falei, nossa, seu pastor prega muito bem e tal, e o André fez boom, porque ele tem uma palavra muito boa, Deus usa ele absurdamente, ele veio para São Paulo, a gente foi várias vezes no culto, mas eu dou glória a Deus que Jesus não vai buscar placa de igreja, ele vai buscar uma igreja só. E ele tá dando tempo aí pra gente se consertar, pra gente ficar realmente parecido com a noiva, única, né? Não essa divisão que começa ali é bom, ali é ruim, aqui é bom, ali é certo, aqui é errado. Nosso papel não é esse. Nosso papel é pregar o amor de Deus, a palavra de Deus. Mas se eu ver injustiça, eu vou falar. E sabe por que eu vou falar, gente?
Porque depois que eu comecei a estudar sobre o sábado sozinha, e eu comecei a falar isso, e muitos adventistas vieram até mim, eles sofrem muito preconceito, cara. É muito preconceito. É muita gente que menospreza os adventistas como se eles fossem sei lá o quê. Os caras... Gente, sério, eu nunca aprendi tanto sobre Bíblia como eu aprendi com eles em pouco tempo. E não é a Bíblia segundo, não, é a Bíblia mesmo. Bíblia purinha, tá? Nunca aprendi tanto. Então eu acho que a gente tinha que parar com isso, porque isso faz com que muitos deles tenham vergonha de falar que são adventistas, tenham vergonha de falar que guardam o sábado. Isso é terrível. Outra coisa, aí vem, ai, mas Jesus não é esse bonzinho, o amor. Eu acredito, Jesus, ele não é o bonzinho, o amor, Jesus não é o bravo, ele é o equilíbrio, que a gente não tem hoje em dia, a gente é tudo desequilibrado. A gente pega a face de Jesus quebrando tudo quando a gente quer descarregar a nossa raiva e falar assim, mas Jesus também foi lá e quebrou tudo, mas isso não significa que o que você está fazendo na hora de quebrar tudo é certo. Né? Você tem ali embasamento bíblico, teológico, né? A verdade para poder sair falando por aí. Muitas vezes não tem. Ou então, Jesus é amor, não, Jesus é amor, justifica Jesus é amor para ser um tapado passivo, o que também não é. Então, não queira pegar fragmentos de Jesus para justificar os seus erros, porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, e ele é equilíbrio, ele é onipresente, onisciente, ele é maravilhoso. A gente não, a gente é tudo errado, tudo tapado, mas glória a Deus que a gente tem ele. Não, eu só vou finalizar, gente, vou finalizar. Não vou sair quebrando tudo, Jesus, não vou. Vou finalizar. Um dia eu falei alguma coisa de escola adventista, aí uma pessoa que conhecia falou, eu não vou botar meus filhos na escola adventista, eles vão ver com essas palhaçadas do sábado. Aí fiquei olhando assim na cara dele. Eu falei, gente, as pessoas são muito ignorantes. Mas tudo bem. Recentemente o líder dele falou num podcast que o verdadeiro dia do Senhor é o sábado, né? Que foi mudado para o domingo. O líder dele, será que ele assistiu isso? Espero que tenha assistido. Espero que tenha assistido. É isso, beijo. E a partir daí o cristianismo construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo, em Londres, ela foi construída sobre um local de culto à Mitra, culto ao Sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao Sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição, mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Ué? Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado dos judeus. Mas isso é mandamento, então o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday, é o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então nós não podemos e não precisamos. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque para mim o sábado também representa Cristo. Mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dia Mas do aí culto, que tá, né? o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado.
Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode consagrar a Deus todos os dias, mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Isso não dá para não dizer isso, entendeu? Por que Deus descansou no 7º dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de quarta, não é tem, isso? né? Por que Deus descansou no 7º dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. Então o sábado não foi dado por benefício de Deus. O sábado foi estabelecido por benefício do homem. Então, porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milênio, vai voltar a ser sábado, o dia do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar é o sábado, porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor isso é o que sábado. ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa estar te interrompendo, a tua explicação está maravilhosa. A gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte. O que me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos e se você trouxer qualquer questionamento, as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado. Até mesmo o ciclo circadiano, você precisa de dormir, você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem. Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado, chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou pro meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, mas eu estou te consagrando essas horas do meu dia para o Senhor. Mostrando para vocês aqui que tem o credo de Westminster, e muitas igrejas colocam o que aceita e o que não aceita a partir do credo de Westminster. Eu já falei com vocês do meu descontentamento com essa rotulação que alguns falam como se tivesse uma procuração de Jesus para decidir quem é dele e quem não é, e muitos batem no peito e falam assim, a minha igreja é só a Escritura, e quando a pessoa fala isso com arrogância e não humildade, ela está insinuando o quê? Que a outra igreja não é só a Escritura, só a dela. Só que aquele que fala, minha igreja é só a Escritura, ele acredita, sei lá, vou dar um exemplo, que os dons do Espírito cessaram no Pentecostes. Então ele acredita que o pentecostal não é só a Escritura, né? Porque o pentecostal que diz só a Escritura, pela Escritura entende que os dons do Espírito continuam. Por outro lado, o outro que bate no peito e fala, a minha igreja é só a Escritura, e eu provo isso porque eu tenho batismo com o Espírito Santo e falo a língua. Ele está dizendo que a outra igreja, que é cessacionista, não é só a Escritura. Então é muito complicado. Eu acho que o mais coerente, o mais honesto seria dizer o seguinte, a minha igreja é só a Escritura, e dentro do só a Escritura nós chegamos à seguinte conclusão doutrinária, diferente da outra igreja que também diz que é só a Escritura. Só isso. Tá bem? Mas Ellen White tem doutrina, vocês tiram dela. Gente, eu já mostrei várias citações dela aqui que o pessoal fica falando aí, vociferando na internet, e que estão erradas. O que mais que eu preciso mostrar para provar a alguns aí que ainda estão em dúvida? Olha, a igreja de Westminster, o credo de Westminster, que eu falei que alguns pegam como padrão do que é cristianismo. Eu já acho temerário isso, porque o Westminster é um credo reformado calvinista
com a ideia de predestinação, e nem todos abraçam a predestinação. Mas tudo bem. Como pegam o credo de Westminster, ele fala da igreja universal invisível e da igreja visível. E no cânon 2 do credo de Westminster fala o seguinte: a igreja visível, que também é católica ou universal, não é a igreja católica romana, católica no sentido que ela é de todo o mundo, sob o evangelho, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam religião verdadeira. Mas o Westminster não fala qual que é a religião verdadeira. Qual que é a religião verdadeira? E vai mais, juntamente com seus filhos é o reino do Senhor Jesus, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Desculpe-me, aqui quem está cometendo uma coisa que não vejo como sendo bíblica é o credo de Westminster. Por quê? Eu gostei muito da posição de um pastor na internet, que ele falou assim, pastor não adventista, uma característica de uma seita é aquela pessoa que fala assim, olha, para ser salvo você tem que aceitar Jesus, mais isso aqui. Eu achei muito assim didático o que ele colocou e bíblico. Porque para ser salvo eu preciso aceitar Jesus, ponto. Qualquer coisa que vier depois, o batismo, a santificação, as obras, são consequência da minha salvação, não motivação dela. Então, repetindo esse pastor, ele diz, toda vez que alguém fala para você para ser salvo precisa, em primeiro lugar, aceitar Jesus. Não tem em primeiro lugar, aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Quando a pessoa fala aceitar Jesus mais isso aqui, ele está atribuindo função salvífica a outro salvador que não Cristo. A si mesmo, as obras da lei ou qualquer coisa assim. Eu concordo com esse pastor. E aqui o credo de Westminster está atribuindo papel salvífico à igreja visível. Porque ele fala a igreja visível, que é diferente da universal, uma instituição que é reunida por todos aqueles que professam a religião verdadeira, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. E tanto é que por detrás disso aqui tem muito do calvinismo. João Calvino dizia nas Institutas que não pode ter a Deus como pai que não tem a igreja visível como mãe. Então está atribuindo à igreja um papel de salvação. Jesus já deixou de ser o único e exclusivo salvador. É Jesus mais a igreja visível. Percebeu o problema? Mas vamos continuar. No cânon 4, o credo de Westminster também diz o seguinte, essa igreja católica, que repito, é a igreja visível, universal, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Olha bem, o próprio credo admite que as diferentes denominações são mais ou menos puras, mas pertencem à igreja visível. Isso aqui é interessante porque os que formularam o credo de Westminster eram reformados. Eles tinham muito clara a doutrina da predestinação, que outros ramos cristãos consideravam diabólica. A saber, por exemplo, John Wesley. Então, para poder ter uma comunhão com essas igrejas, com essas denominações ou igrejas particulares, disseram, não, tudo bem, a igreja visível é essa aqui, de Westminster. E todas as outras que fazem parte do membro de Cristo são mais ou menos puras. Elas ensinam mais ou menos o evangelho, podendo ter erros nelas. Aí alguns falam, isso aqui está errado, mas ela não é erro que afeta a salvação. Mas peraí, o que é erro que afeta ou não afeta a salvação? Onde é que está na Bíblia falando assim, esse erro aqui afeta a salvação, esse aqui não afeta a salvação, pode tolerar? Onde é que está um estudo bíblico do Sola Escritura que mostre isso? Então, por que a discordância de alguns em relação à predestinação não é problema para chamar outra igreja de herege ou de seita, mas a discordância em relação ao sábado é motivo para me chamar de herege e de seita? Tá bem? E quando eu vou para outra confissão de fé, por exemplo, aquela que está na Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia muito cara, muito preciosa para os pentecostais, diz assim, a igreja verdadeira é composta do número inteiro de pessoas regeneradas desde o Pentecostes até a primeira ressurreição, unidas a Cristo pelo batismo do Espírito Santo, no corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Ora, os pentecostais já fizeram na sua versão. A igreja verdadeira é aquela que está unida em Cristo
pelo batismo do Espírito Santo. Então, logo, aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo com manifestação do dom de línguas não fazem parte da igreja verdadeira. E com isso aqui eu já explico por que a igreja adventista fala nós somos a verdadeira igreja. Isso não é discriminação. Raciocina comigo aqui, irmãos. Quando, por exemplo, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren tiveram lá em Chicago aquele encontro num culto de reavivamento, e eles ouviram o Espírito Santo falar, Pará. E eles foram a um globo ali, a um mapa, e viram que Pará ficava no Brasil, e decidiram vir para o Brasil. E graças a esse momento com o Espírito Santo e a vinda deles ao Brasil, para o Pará, fundou-se a maior igreja evangélica pentecostal daqui, que é a Igreja Assembleia de Deus. Se não me engano, acho que está em primeiro lugar a Assembleia de Deus. Eu pergunto, isso é verdade? Se é verdade, o assembleiano tem o direito de falar, nós é que estamos certos. Quem está errado é quem nega o Espírito Santo, quem nega o batismo com o Espírito Santo. Ele tem que ter essa convicção, senão por que ele é pentecostal? Por que ele fala línguas? Agora, a partir do momento que um pentecostal que fala línguas diz assim, eu estou certo em falar línguas porque é assim que a Bíblia ensina. Está errado o que diz que não tem dom de línguas. Tudo bem, ele está correto. O que é errado é dizer que só vai para o céu quem concorda comigo. Agora, a prerrogativa de falar eu estou certo, ela é uma coerência com aquilo que você crê. Por exemplo, eu creio na Trindade. Então, quando eu creio na Trindade, são 3 pessoas, eu falo que aquele que crê, por exemplo, no unitarianismo, que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa, ele está errado. Quem está certo sou eu. Isso não é arrogância. É apenas coerência com aquilo que eu creio. Porque se eu disser assim, não, eu estou certo em crer nas 3 pessoas da Trindade. Ah, mas o outro também está certo em crer no unitarianismo. Ah, mas o outro também está certo em crer que não existe Trindade. Ah, mas o outro também está certo em crer que Jesus não é Deus. Aí eu estou fazendo uma bagunça. Eu estou certo disso que eu creio. Apenas isso. Então, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia fala, nós somos a igreja remanescente da profecia, é porque nós acreditamos no corpo doutrinário adventista. E nesse corpo doutrinário está dizendo que a Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista, porque ela é constituída dos sinceros que estão dentro da Igreja Adventista e dos sinceros que estão noutras igrejas. E esse mesmo posicionamento adventista diz respeito aos não sinceros. A Igreja de Satanás, vamos dizer assim, a Babilônia mística, ela é composta de quem? Das pessoas infiéis que estão nas outras igrejas e dos adventistas infiéis que estão aqui guardando o sábado comigo todo sábado lá na Igreja Coalição dos Costa Batina. Ou seja, a Igreja de Satanás tem membros dentro e fora do adventismo. A Igreja de Deus tem membros dentro e fora do adventismo. O fato de dizer eu estou certo é apenas a coerência com aquilo que eu creio, nada mais do que isso. E repito, John Wesley considerava diabólica a doutrina da predestinação, que é muito preciosa para os presbiterianos. O pentecostal considera ponto que ele não dialoga de jeito nenhum, que ele não abre mão o batismo com o Espírito Santo e com a manifestação de falar em línguas estranhas, que o outro vai considerar que aquilo não tem nada a ver. Tudo bem, mas onde está o respeito pelo outro aí para falar isso aqui é aceito ou deixou de ser? E eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês aqui. Chama minha atenção que alguns falam assim, mas Ellen White é a papisa do adventismo. Não é isso, eu acabei de citar. Eu não menciono Ellen White no curso A Bíblia Comentada. Eu não baseio nela, mas quer ver como é que um líder pode influenciar uma igreja? Olha bem, nós não temos na grade curricular de nenhum curso de teologia adventista, teologia whiteana. Pensamento whiteano. Essa expressão nem existe, eu acabei de inventar aqui. Mas se eu for na igreja metodista, você tem a teologia wesleyana. Se eu for à igreja reformada, eu vou ter a teologia calvinista. Se eu for aos luteranos, eu vou ter a teologia luterana. Ou seja, se eu for para o lado de Armínio, eu vou ter a teologia arminiana. Ou seja, Armínio, Calvino, Lutero e John Wesley foram tão firmes naquilo que eles interpretaram da Bíblia, que os que seguiram a sua interpretação não escondem, são honestos em dizer isso aqui de acordo com a teologia calvinista é assim que Paulo quis dizer.
De acordo com a teologia wesleyana, o que Paulo quis dizer é isso. De acordo com a teologia arminiana, o que Paulo quis dizer é isso. Olha, vejam bem, as igrejas são sinceras em dizer que elas estão expondo uma doutrina calvinista, e nem por isso eu estou chamando essas igrejas de hereges. Agora, se a acusação é que a igreja está deixando a Bíblia para seguir a palavra de um líder, eu poderia igualmente falar então que os luteranos estão deixando a Bíblia para seguir o que Lutero falou. Que os metodistas estão deixando a Bíblia para seguir o que Wesley falou. Tanto é que na grade curricular está lá, teologia reformada calvinista, teologia arminiana, teologia wesleyana. E não há problema disso. É que aqueles irmãos que estão... Quando um presbiteriano, na minha interpretação, ele entende um texto da Bíblia em consonância com o que Calvino entendeu, eu não digo que ele está colocando Calvino acima da Bíblia, que ele está interpretando a Bíblia por Calvino, não. Ele viu o que Calvino interpretou e concordou. Simplesmente isso. Então eu concordo com o que Ellen White interpretou da Bíblia. Ah, mas ela teve o dom de profecia? Sim, ela teve o dom de profecia, mas isso aí eu falo, se eu for considerar a igreja adventista herege por causa disso, o que eu faço com a maior parte das igrejas evangélicas do Brasil hoje que tem irmãos com dom de profecia entregando revelação? Tem um monte de irmão aí, quem é evangélico sabe disso. Quantas vezes no culto, Deus não deu uma revelação para o irmão lá? Ah, Deus impressionou uma irmã a falar comigo que eu não deveria ir para lá não. O Senhor nos mostrou que era para a gente ir para lá. O Senhor me mostrou. Muitos missionários falam o seguinte, o Senhor mostrou que eu e minha esposa iam fazer um trabalho missionário entre os meninos de rua. O Senhor nos impressionou e o pastor entregou uma profecia lá na igreja que Deus chamou a minha esposa para vender empresa e começar a trabalhar, e nós aceitamos o chamado. Não diz que eles acharam na Bíblia que tinham que fazer isso, não. O pastor teve uma visão e eles foram. Então é só isso, meus irmãos, tá bem? E eu não vou hoje, por causa do tempo, já está com 1 hora de vídeo, falar de algumas contribuições de Ellen White, mas eu posso, num outro vídeo, se vocês quiserem, falar de coisas que Ellen White falou sobre saúde, por exemplo, alimentação, que hoje estão sendo descobertas como tremendamente acertadas. Coisas que ela falou sobre educação, várias outras coisas assim. Agora, eu só não aceito tirarem fora de contexto o que ela falou, afirmarem o que ela não diz e serem panfletários e ruidosos no julgamento. Tá bom? Porque nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que eu quero, amar os meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu amo Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Graça que eu obtenho pela fé. Eu tenho essa convicção. Mas se você acha que o céu que você vai não me cabe porque eu sou um adventista, eu sou seita, eu não sou salvo, eu lamento por você. Mas eu não vou cometer o pecado de julgar você. Porque a Bíblia que eu tenho diz, não julgueis, para não serdes julgados. Que Deus abençoe vocês.